Boa noite, sócio. Boa noite, sócia. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa Maratona 20 por 20. Isso mesmo, 20 por 20. São 20 lives que nós vamos fazer sobre fundos imobiliários, sempre às 20 horas e 20 minutos. Aqui nós discutiremos vários temas sobre os fundos imobiliários e eu vou explicar para vocês porque eu considero que os fundos imobiliários são um dos melhores investimentos para você ter na sua carteira previdenciária. Ou seja, para você viver de renda, ou ter um complemento de aposentadoria, ou quem sabe, viver de renda. Por que não, né? Para quem não me conhece, eu sou o Francis Sabino, eu sou investidor há mais de 10 anos nos fundos imobiliários, entusiasta deste setor dos investimentos. E, além disso, eu sou também professor de fundos imobiliários, né? E eu quero provar para você que uma pessoa comum, que não é da área de finanças, pode sim investir e pode ter sucesso nos investimentos. E o tema de hoje é quanto investir? Quanto eu devo investir? Com quanto eu devo começar a investir? Existe um mínimo, né? O quanto eu devo colocar de dinheiro nos fundos imobiliários? Esse é o nosso tema de hoje, tá certo? Antes, rapidamente, quero pedir para vocês, quem acompanha a gente pelo YouTube, que está acompanhando a nossa transmissão no YouTube, quero pedir desde já o seu like, a sua inscrição no nosso canal, que isso faz com que o nosso conteúdo e que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês seja distribuído para mais pessoas. E o seu like, a sua divulgação, o seu compartilhamento nos ajuda muito. Eu agradeço muito também. O pessoal do Instagram, que está acompanhando a gente pelo Instagram, também agradeço muito e gostaria de estar lá colocando a sua marcação de gostei e também estar compartilhando ou se inscrevendo no nosso canal no Instagram, né? Nosso canal no Instagram é o Invista_em _renda, certo? E no Facebook, né? Quem está com a gente no Facebook também para estar curtindo com a gente e estar compartilhando o nosso conteúdo, estar compartilhando o que nós temos a dizer para vocês, tá certo? Então, desde já, vamos começar a falar um pouquinho dos fundos imobiliários e o quanto eu devo investir, né? Boa noite, Fabrício. O quanto eu devo investir nos fundos imobiliários? Bom, os fundos imobiliários, primeiramente, nós temos que entender o que são cotas. O que é uma cota? Quando você quer investir no fundo imobiliário, você não chega lá no banco, né, ou na corretora, ou na Bolsa de Valores, bate na porta da Bolsa de Valores e fala assim, olha, eu sou o Francis Sabino e eu quero quero participar aí dos fundos imobiliários, como é que é? Né? Eu quero comprar uma parte dos fundos imobiliários, como é que funciona? Certo? Primeiramente, você tem que se associar a uma corretora de valores. E aí você vai participar de grandes empreendimentos imobiliários. Como eu sempre digo, eu sempre falo, costumo dizer muito shopping, né? Você pode ser sócio de um shopping. Parque Dom Pedro, Shopping Campinas, para quem é da região aqui de Campinas, sabe muito o que eu estou dizendo. Ele é um fundo imobiliário, você pode ser dono, pode ser sócio desse shopping. Gosto muito desse exemplo porque ele é palpável, né? O shopping é mais fácil de você entender. Muito bem. Então, agora, a pergunta que os meus alunos me fazem, né, a pergunta que as pessoas que estão começando a investir nos fundos imobiliários me fazem é o seguinte, professor Sabino, eu posso investir no fundo imobiliário, ele vai me dar uma renda mensal? Sim, vai me dar uma renda mensal. É claro que é proporcional àquilo que você investe, mas sim. Então, eu vou ser dono de uma parte do imóvel? Você vai ser dono de uma parte do imóvel. Agora, quanto que eu invisto? Né? O quanto que eu devo colocar de dinheiro, o quanto que eu invisto? Existe um mínimo para eu colocar? Né? Então, essa pergunta, primeiramente, nós temos que entender que é uma cota, certo? Então, imagine que o fundo imobiliário, imagine que você tenha, eu vou usar o exemplo shopping, certo? O Parque Dom Pedro Shopping, vamos imaginar ele. O que acontece? Imagina que se você fracionasse ele em milhares de pedacinhos, quebrasse ele em milhares de pedacinhos e colocasse à venda cada pedacinho desse. E esse pedacinho você chama uma cota. E você pode comprar uma cota, uma fração deste imóvel. Tá certo? Então, a partir do momento que você sabe esse conceito do que é uma cota, então você vai se associar
a esse empreendimento imobiliário através de uma cota. Agora, você pode comprar 2 cotas? Pode. Você pode comprar 2 cotas. Você pode comprar 3 cotas? Pode. 10, 20, 100, 1000? Pode. Ah, eu quero comprar meia cota. Não, não pode. Então, você não pode comprar meia cota. Então, você pode comprar uma cota. A partir de uma cota, você já pode comprar, fazer parte de um empreendimento imobiliário que se chama fundo imobiliário. Ah, mas eu só posso comprar shopping? Não, você pode comprar galpões logísticos, aqueles galpões enormes que são alugados para Volkswagen, Magazine Luiza, para fazer depósito. Você pode ser sócio de grandes escritórios no centro de São Paulo, da Avenida Paulista, pode ser sócio de hospitais, pode ser sócio de prédios de faculdade, agências bancárias. Enfim, você pode fazer diversas sociedade, né, participações em vários lugares. Só que, cota, então, primeira coisa, gente, cota não é papel. Quando uma pessoa que está na Bolsa de Valores fala assim, eu comprei tal papel. Quem me acompanha já sabe que eu não gosto desse termo, porque não é papel, você não está comprando um papel. Você está comprando uma fração de um imóvel e é patrimônio. Ele existe, está lá, e é uma pequena parte, mas ele existe. Então, não é papel, é uma fração do imóvel, é um seu patrimônio que está ali. Então, a partir do momento que nós entendemos o que é uma cota e como é que você entra através do fundo imobiliário comprando uma cota através de uma corretora de valores, só que essa cota vai te gerar o quê? Um retorno mensal dos aluguéis lá de dentro e um pouquinho vem para você todo mês na sua conta, certo? Muito bem, então, como eu disse, então você pode comprar a partir de uma cota. Então, você pode entrar lá na sua corretora e pedir, eu quero comprar uma. Posso comprar meia? Não. Quero comprar 2,5. Não pode. Você compra 2 ou compra 3. Certo? Ótimo. Então, a partir do momento que nós entendemos o que é uma cota, que você pode comprar uma unidade para cima, então nós podemos entender o quanto você pode investir nos fundos imobiliários. Tá certo? Então, o mínimo que você pode investir no fundo imobiliário é uma cota. Certo? Agora, eu sei que vocês estão me perguntando, muito bem, quanto custa uma cota? Aí, depende do fundo, depende de cada fundo. Cada fundo imobiliário, ele vai ter uma quantidade de cotas, um valor de cada sua cota, certo? E não tem nada a ver com o fundo, que tipo de fundo que é, se é fundo de agência bancária do Banco do Brasil, se é um fundo das agências do Santander, se é um fundo de galpões logísticos, não. O que vai variar é o quê? É o regulamento do fundo que vai dizer para a gente, olha, a nossa cota vai estar em torno de tanto, mais ou menos. Eles podem tanto aumentar quanto diminuir. Quando tem um valor muito alto e eles dividem esse valor, né, é um desmembramento, que se chama, eles desmembram, né? Então tem cotas de R$1.000. Se você divide esses R$1.000 por 10, cada uma cota vira 10, aí vai ser o quê? O valor de 100. Ou se tem uma cota de 10 e faz um agrupamento de mais 10 cotas, aí neste agrupamento você vai ter o quê? Uma cota, então 10 cotas viram uma e vai valer, uma cota vai valer R$100, certo? Muito bem? Vamos lá. Então, o que nós estamos entendendo então? Que depende de cada fundo. Quanto custa uma cota? Olha, existem fundos imobiliários que vão ter valores que, por exemplo, tá? Não tem regra, tá? Eu quero dizer para vocês que não existe uma regra, mas o que tem hoje, numa média do mercado, que você for comprar uma cota de um fundo, é em torno de R$100. Tá? Então, se você olhar hoje uma média, agora tem cota de 90, tem cota de 100, tem cota de 150. Tem cotas, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar para vocês, é um fundo do que chama o Square Faria Lima, é o FLMA 11. Quando eu digo essas letrinhas, gente, são os fundos imobiliários, eles têm um ticker. Como é que chama isso? Esse ticker é o apelido dele. E quando você for comprar esse fundo, essas letrinhas, você tem que digitar esse ticker para fazer a compra. É simples, muito simples. É só, por exemplo, o FLMA 11 é o Square Faria Lima, que é um prédio excelente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. E ao lado dele também tem um hotel Puma.
né? Então, você pode ser sócio desse hotel junto com um prédio, né, que é o Square Faria Lima, que é um complexo. Já fui lá na frente desse complexo, é muito bonito, tem restaurantes, tem um lugar muito agradável ali. E você pode ser sócio disso. Sabe quanto custa uma cota desse fundo? Acabei de ver hoje na relação da Bolsa de Valores, está em torno de R$4. Então, por R$4, você já pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. E já pode ser dono, entre aspas, né? Você vai ter uma fração deste imóvel, que é aquela cotinha que eu falei para vocês. Tá bom? Agora, existem fundos mais caros? Eu disse, a média é R$100, R$150. Mas existem fundos mais caros? Tem. Este Parque Dom Pedro mesmo, que eu estou usando de exemplo para você. Veja bem, gente, quando eu falo para você algum fundo, eu não estou falando, ó, compre esse. Estou usando exemplos apenas. Eu usei o exemplo do Square Faria Lima porque ele é um fundo mais em conta. Né? Existem outros fundos de R$10, R$12. Eu usei esse como exemplo apenas. E agora eu vou usar o exemplo do Parque Dom Pedro. A cota de um parque do Parque Dom Pedro hoje gira em torno de R$3.000. Então, para você, ser cotista, né, comprar uma fração do Parque Dom Pedro, você vai desembolsar em média R$3.000. Certo? Veja, então que você tem uma gama muito grande de fundos que vamos imaginar, de um espectro de R$4.000 a R$3.000. Tem fundos que são até mais caros que isso, tá? Mas a grande média giram em torno de R$100 a R$150 que você vai comprar, tá certo? E não tem certo e não tem errado. E esse valor indica alguma coisa pra gente? O fundo mais barato, ele é barato, é porque ele é ruim? Então ele é mais barato porque ele é ruim? Não, não é isso. E o fundo mais caro significa que ele é mais caro, então ele é melhor? Não, não tem nada a ver. Uma cota, por exemplo, vamos imaginar que se nós pudéssemos fazer isso, nós podemos, né? Isso se chama valuation. Valuation é avaliar os fundos. E vamos tomar como base que o FLMA, né, o Square Faria Lima, o preço justo dele seja R$4 realmente. Certo? Vamos imaginar essa cena, esse cenário. Então, se a cota desse fundo chegar a R$8, ela está cara. Apesar de ser R$8, em comparação ao Parque Dom Pedro, que custa R$3.000, ela está cara, porque o preço justo do Square Faria Lima são R$4. Agora, se ele estiver a R$2, está barato, em relação ao preço justo dele. A mesma coisa, eu digo, pelo Parque Dom Pedro. Se o Parque Dom Pedro chegar a R$2.000 a cota, está extremamente barato, em comparação a ele. Se ele estiver a R$5.000, está caro em relação a ele. Então, nós temos que fazer a comparação do fundo com ele mesmo e do que vale esse fundo em termos de preço justo. Então, o que eu quero dizer para vocês que preço, né, barato ou preço caro não tem nada a ver com qualidade de imóvel e se está barato ou se está caro. Tá certo? Então, tanto um quanto o outro pode ser caro ou pode ser barato. Então, nós temos que comparar com ele mesmo. Aí vem a pergunta, né, que muitas pessoas me perguntam, né, olha, eu gostaria de mandar um abraço para o Ângelo Mantuan, que está assistindo a gente direto da Califórnia. Ângelo, um forte abraço para você, viu, Ângelo? Da cidade de Merced, nos Estados Unidos, está fazendo assistindo a nossa live hoje lá. Ângelo, um forte abraço para você, viu, meu irmão? Vamos lá. Então, o Roberto Maia Filho, cirurgião dentista, grande cirurgião dentista, Roberto, um forte abraço para você. As pessoas me perguntam assim, doutor Sabino, eu não tenho dinheiro para investir, não me sobra nada no final do mês. O que eu tenho é muito pouco para investir. E sempre ouvi dizer que para investir na Bolsa de Valores tem que ter muito dinheiro, só é para quem tem uma quantidade de dinheiro muito grande. Primeiro, essa é uma grande mentira, uma grande mentira mesmo, tá? Porque os fundos imobiliários, ele é um dos investimentos mais democráticos para você investir em imóveis que existe. Primeiro porque, se você for comprar um apartamento,
simples do Minha Casa Minha Vida, por menos de 100 mil reais você não compra. 100, 150 mil reais, essa é a média do valor de um preço de um apartamento do Minha Casa Minha Vida, certo? Então, ou você tem que ter o dinheiro todo ou financiar. Agora, se você tem esse valor, tudo bem, você compra, mas você coloca todo o seu dinheiro praticamente em um imóvel só. Nos fundos imobiliários, não. Nos fundos imobiliários é super democrático. Como eu falei para vocês, você pode participar de um empreendimento imobiliário de extrema qualidade a partir de R$4. Né? Então, eles são muito democráticos. Então, a primeira coisa, né, a primeira crença que existe e que não é verdade é que só pode investir quem tem muito dinheiro. Se você tem, hoje em dia, né, eu acredito que em vários lugares, esse fundo imobiliário de R$4 está mais barato que uma coxinha, certo? Então, não é verdade que você, para investir na Bolsa de Valores, precisa ter muito dinheiro. Agora, o retorno que você tem é proporcional ao que você investe. Concorda comigo? Né? O que você tem hoje, né, é proporcional. Não queira, por exemplo, investir R$4 num fundo imobiliário e ter 5 de retorno no mês. Não vai, né? É tudo uma proporção, certo? Tem um colega do grupo agora aqui que está falando que fechou o fundo imobiliário Parque Dom Pedro, fechou a R$2.811, tá? Fechou hoje a R$2.811, é isso mesmo. Fechou R$2.811, está a menos do que R$3.000. Hoje o fundo já chegou, esse fundo, para vocês terem uma ideia, ele já chegou a R$3.600. No final do ano passado, ele estava valendo R$3.600. Sabe por que isso? Porque o shopping está fechado. Por quê? Por causa do momento do coronavírus, né, da crise do coronavírus que nós estamos vivendo. Certo? Cíntia, um abraço para você também, minha querida. Um forte abraço para você, viu? Bom, então vamos lá. Então, quando você fala que não pode investir no fundo imobiliário porque não tem dinheiro, não é bem verdade. Você pode. Agora, nós temos sempre uma premissa, né? Que quando não dá, né? Quando nós falamos que não dá, porque não tem tempo, porque não consegue, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Essa é uma grande verdade. Então, assim, se não é prioridade para você investir nos fundos imobiliários, tudo bem, não tem nada a ver, não tem nada de errado com isso, existem outras prioridades. Né? Agora, se a sua prioridade é ter um investimento que vai te trazer sossego, tranquilidade no futuro, que vai te trazer renda mensal e que vai te trazer um planejamento para aposentadoria, né? Um planejamento previdenciário lá na frente, baseado nos imóveis de extrema qualidade, aí nós podemos começar a discutir e estar falando sobre isso. Será um ponto muito positivo no futuro para você. Certo? Então, não é verdade que você precisa ter muito dinheiro para começar a investir nos fundos imobiliários. Né? E assim, é até bom que quem está começando invista pouca quantidade de dinheiro. Por quê? Porque se você não tem muito conhecimento, eu sempre digo que a primeira fase do investidor, quando começa a botar o pezinho na água, não é assim? Quando você vai entrar pela primeira vez na água, você não põe o pezinho? Depois não vai até a canela, segura na escadinha, chega na cintura, aí aos poucos você vai se soltando, a hora que você menos vê, você já está dando braçada, já está nadando, mas é sempre aos poucos. Dificilmente da primeira vez você já cai mergulhando na água e sai dando braçada. Então, nos fundos imobiliários é da mesma forma, você tem que estagiar, é a fase do estagiário. A fase do estagiário o que é? Quando você compra uma, duas cotinhas e vai gastar ali 100, 150 reais num fundo mais em conta desses, e vai avaliar, sentir o mercado. Né? Você vai estagiando na Bolsa de Valores. Se você errou, não tem problema, você vai perder 100 reais, é uma pizza. Né? Então, é recomendado, né, eu recomendo sempre para os meus alunos, que quando você for investir no fundo imobiliário, você invista aos poucos. Nunca invista de uma quantidade muito grande. Certo? E você tem acesso a imóveis de extrema qualidade. Com aportes muito pequenos. Essa é uma das grandes vantagens. E você vai ter retornos mensais na sua conta, todos os meses, referentes àquela cota. Aquela cotinha vai te dar uma fração do lucro que teve todo aquele empreendimento.
certo? Isso é muito bom mesmo, e você ganha os rendimentos. Agora é o seguinte, como é que você ganha, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, que você ganha de duas formas. Primeiro, é no rendimento do fundo. Se o fundo teve lucro, ele vai distribuir para você. Se você não sabe, o fundo distribui 95% do lucro líquido do empreendimento. Se é um shopping, 95% do lucro líquido é distribuído pelos cotistas. Veja que até a pipoca que você come no fundo imobiliário, no shopping, você tem participação, né? Muito bem. Então, a segunda forma de você ganhar é quando a cota valoriza, mas aí é uma possibilidade, né? Ela pode tanto subir quanto pode descer, certo? Mas no longo prazo, eu sempre digo que a tendência é de subir. Mas nós temos, então, gente, dois tipos de investidor, ou dois tipos de pessoas que querem investir nos fundos imobiliários. Tá? Quais são essas pessoas que querem investir nos fundos imobiliários? O primeiro é que tem uma grande quantidade de dinheiro em mãos e já quer colocar tudo nos fundos imobiliários. Isso não é a realidade de muitas pessoas. Eu acredito que a grande maioria das pessoas é o pequeno investidor com aportes mensais. Né? Essa é a grande realidade, minha realidade, a realidade de muitas pessoas, que é um pequeno investidor que faz a sua poupança mensal e investe nos fundos imobiliários. Certo? Agora, mas existem casos, né? Casos específicos. Por exemplo, uma herança. Você recebeu uma herança, o que você faz com isso? Eu quero investir nos fundos imobiliários. Certo? Eu vendi meu carro, agora eu só vou andar de Uber e eu quero investir nos fundos imobiliários. Eu vendi uma casa de praia, eu vendi uma chácara que só me dava prejuízo, eu tinha dor de cabeça com o caseiro e muito dinheiro que eu colocava lá para andar, limpar, tudo lá, e o que acontece? Vendi e eu estou com esse dinheiro na mão. O que eu faço? Então, você tem uma quantidade relativamente elevada e para investir de uma só vez. Esse é o primeiro tipo de investidor. Tá? E o segundo tipo de investidor é aquele um que tem uma quantidade pequena de dinheiro que sobra, né? Aquele um que você vai fazer a sua poupança mensal e você vai investir também nos fundos imobiliários. Veja, eu não estou dizendo que tem que ser só fundo imobiliário, tá? Dentro da nossa filosofia de ensino, nós ensinamos a técnica da diversificação, que não vem ao caso agora, mas nós temos que depois N outras formas de investimento, mas o fundo imobiliário é um deles e um bem poderoso. Isso eu posso garantir para vocês que é uma forma muito poderosa de investimento. Muito bem. Então, o que acontece? Então, nós temos esses dois tipos de investidor. O primeiro, que tem uma quantidade maior, o que eu recomendo? Eu recomendo o quê? Fracionar isso, fraciona. Não vai colocando tudo de uma vez. Né? Se que nem o ano passado, estava muito caro os fundos. Se eu colocasse todo esse dinheiro no final do ano passado, hoje ele está caindo, né? Teria perdido dinheiro. Então, o que acontece? O ideal é fracionar em várias partes, em várias porções, eu sempre falo, né? Coloca em várias caixinhas, coloca em várias potinhos e vai pegando um por mês e aporta, entendeu? Sem preocupação, sem aquela neura, aquela preocupação, meu Deus, eu estou pagando caro, nossa, Quando você compra um imóvel, você fica vendo o preço dele todo dia? Não, você vai ver, você nem vê. Você nem vê. Então, quando compra um fundo imobiliário, gente, vamos deixar o tempo agir. É um imóvel que você está comprando. É um imóvel que você está comprando. Tá? É uma fração do imóvel. Então, eu recomendo a fracionar. Fraciona e vai fazendo aos pouquinhos as suas compras, sem estresse. Né? Na aula de ontem, eu falei que investimento é feito para quê? Para te dar sossego. Se você está tendo investimento, tá? Se você está tendo investimento, está te dando dor de cabeça, está errado. Alguma coisa está errada. Tá bom? Bom, esse é o nosso primeiro tipo de investidor. O segundo tipo de investidor é o que é a grande maioria. Certo? É a pessoa que tem o seu rendimento e tem lá, ele tem uma capacidade de guardar um pouco e esse pouco que ele guarda, ele vai investir o quê? Nos fundos imobiliários. Então, mensalmente, ele vai colocando lá os seus aportes mensais, né, em fundos imobiliários. E aí eu sempre falo, né, que nós temos a bola de neve, isso vai crescendo cada vez mais, a bola de neve é uma coisa fantástica que vai acontecendo com os nossos rendimentos. Isso, quem já está nessa fase da bola de neve, dos meus alunos e do pessoal que acompanha a gente, sabe que é
prazeroso demais. Você vê os rendimentos próprios seus já começar a tomar corpo sem você fazer mais nada. Bom, e quem investe mensalmente, qual que é a única preocupação dele? Certo? A única preocupação de quem investe mensalmente é comprar coisa boa. Essa é a preocupação dele, porque se ele evitar de comprar rolo, de inventar, comprar porcaria no que existe na Bolsa de Valores, que existe também, tem coisas boas, mas tem coisas ruins, já está ótimo. E a segunda preocupação que o investidor mensal tem que ter é o quê? De manter a disciplina dos aportes mensais. Essa é a grande dificuldade de todo investidor, seja ele pequeno, grande, porque o que acontece? Você passar todo mês investindo, dependendo de você, né? Porque uma coisa é vir, você faz um financiamento aí, todo mês, tira de você dinheiro. Agora, você ter a disciplina de todo mês estar ali colocando dinheiro, algumas pessoas têm essa disciplina, outros já têm que treinar um pouquinho mais essa disciplina. Então, uma das funções que eu estou hoje fazendo é o quê? Ajudar as pessoas a investirem e ajudar as pessoas a terem essa disciplina, e tem que começar pequenininho, plantando uma sementinha atrás da outra. Porque quem planta, tá? Quem faz a semeadura, vai colher. Tá? Vai colher. Se não plantar, não colhe. Bom, então vamos lá. Então, eu recomendo, então, ter a disciplina e incentivar o máximo a ter essa disciplina de investimentos mensais, de investimentos recorrentes, aportes mensais. Não, aí, gente, então, qual é o tema da aula de hoje? Quanto eu invisto? O quanto você conseguir. No início, quando você começa a investir nos fundos imobiliários, não é importante o valor que você coloca. Lembra que eu falei que nós entendemos no começo da nossa live de hoje que o importante é você entender o que é uma cota, que você tem que comprar uma, e se você comprar uma cota por mês, o mês que vem, o mesmo dinheiro que você for colocar, você vai somar com o dinheiro que você vai receber daquela cotinha. Não vai ser mais o mesmo. Você está entendendo? Aí você vai comprar mais cotas e no outro mês você vai colocar um pouco mais de dinheiro, que são seus aportes mensais, mas aí aquelas duas cotinhas já vão te dar um pouquinho mais de dinheiro. Então não vai ser a mesma coisa sempre. Então essa disciplina de nós estarmos sempre colocando, que seja pouco, que seja uma cota, depois você vai pegando gosto eu sempre digo, o que a maioria das pessoas que me acompanham, isso, se eu tiver algum aluno meu aí já que está aí no grupo acompanhando, pode se manifestar aquilo que eu vou falar aqui. A grande maioria dos meus alunos fala o seguinte: professor Sabino, por que eu não comecei antes? Isso é fatal. Quem me acompanha sabe disso. Né? Então não sou eu que falo, são vocês que estão falando. São vocês que estão falando. Tá certo? Agora, então comecem e façam aportes pequenos. Você não precisa investir 10 mil reais, você não precisa investir R$1.000 no fundo imobiliário. Você pode investir R$100, R$150, 200, aí vai de cada um. Então, assim, da pergunta que eu fiz hoje para vocês, né? Quanto eu invisto? A partir de uma cota, você já pode investir. Certo? A partir de uma cotinha, você já pode investir. Qual fundo eu vou investir? Existem vários fundos. Aí não dá para falar para vocês qual vocês vão investir. Aí existe uma técnica, existe uma forma de... Nós podemos abordar em outras lives, né? Nós vamos ter 20 lives no total, nessa maratona 20 por 20, e nós temos como ensinar a estar passando para vocês um pouco do nosso conhecimento. E é a intenção. Mas escolham vejam um fundo, comecem a namorar o fundo, compra uma cotinha, participa, começa a participar, o investimento não é tão grande assim, e vocês vão fazendo essa fase do estagiário e vocês vão aprendendo a investir nesse poderoso ativo que são os fundos imobiliários, aportes. Quando eu comecei, é aquela fase, lembra que eu disse para vocês? Coloca o pezinho na água, depois vai para a canela, vai para o joelho, é assim. Agora, provavelmente, a grande sensação que você tem, tá? Não é... Por que você pergunta quanto eu devo investir? Ou que a maioria das pessoas perguntam, quanto que eu invisto? Quanto que eu invisto? Quanto que eu invisto? Não sei. Na verdade, o que você está perguntando para mim quando você fala isso?
Você está perguntando para mim assim, é seguro? Se eu colocar mais, eu tenho medo, eu tenho receio. A sensação que você tem... Então, quando você me pergunta quanto eu devo investir, você fala, mas se eu colocar muito, vai dar problema? É isso que está implícito na sua pergunta. Então, desde já, eu já falo para você o seguinte, tudo é seguro desde que você saiba o que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, tudo é perigoso. Tudo. Não é só nos fundos imobiliários. Tudo, né? Desde se você não souber dirigir direito, você está correndo risco. Se você não souber nadar direito, você pode ter um acidente e afogar. Então, tudo que você sabe fazer, tudo que você domina, tem menos risco. E nós estamos aqui na nossa comunidade, né? Nós estamos no nosso grupo de estudo, nas pessoas que acompanham a gente nos canais, nas mídias sociais, é para estudar, é para falar sobre investimentos, né? E um deles aqui é o Daniel, né? O Daniel sabe disso, do valor, né, Daniel? Do quanto é o importante os fundos imobiliários, dos retornos que eles trazem, né? Importante você falar e dar essa opinião para a gente, tá certo? Então, essa sensação de insegurança é porque você não domina muito. E a minha função aqui, na verdade, é como o quê? Um mentor, uma pessoa que não é da área de finanças. Eu estudei muito, né? Eu já fiz um MBA em investimentos e private banking. Eu sou certificado pela Ancord como um agente autônomo de investimentos. Eu já estudei muito, mas eu não sou da área, eu sou dentista. Quem me conhece sabe, eu sou ortodontista. Mas dá para você investir com segurança e ter ótimos resultados. Dá para ter ótimos resultados com os fundos imobiliários, certo? E isso não sou eu que falo, a maioria das pessoas que me acompanham. Pode ver com a gente aí, tá certo? Então, a principal medo de vocês é essa insegurança, né? Tá certo? Então, para eliminar essa insegurança, para dar mais suporte para vocês, eu vou fazer de tudo nessas lives para ir mostrando os caminhos que você pode percorrer, porque eu já tenho uma longa estrada. Eu comecei a investir em 2008. Desde lá eu venho entre erros e acertos, eu venho trabalhando, né, nessa área. Então, já tomei muito caldo, né, como a gente fala na praia, já tomei muito caldo de onda e eu sei o que pode acontecer, já tem os caminhos que nós podemos passar para vocês. Olha, faça isso, faça aquilo, não faça isso, você vai se arrepender. E a minha função é estar disseminando, né, explicando para vocês o que é a educação financeira, primeiramente. E depois, nesses fundos imobiliários que eu sou entusiasta, eu sou suspeito, né, para estar falando deles, que os resultados que eles me trazem, eu só posso agradecer. Tá certo? Então, agora eu tenho uma frase que eu falo sempre para as pessoas que me acompanham, e quem me acompanha sabe disso, né? Eu vou falar para vocês que é o seguinte: invista em renda e viva tranquilo. Tá certo? Invista em renda e viva tranquilo. Essa frase vai acompanhar sempre a gente. Você vai ouvir sempre eu falar e vai cansar de me ouvir dizer essa frase. Tá bom? Porque ela significa muito. Tudo que você investe para te dar um retorno de renda, porque você pode investir em patrimônio enorme, você pode comprar uma chácara enorme, só que isso daí é passivo. Você sabe o que é passivo? Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Você tem o patrimônio lá, mas ela te dá muito gasto. Agora, se você tem um patrimônio que te dá renda, invista então algo que te dê renda, algo que te dê dinheiro por mês. Porque o que te sustenta, depois, quando você aposentar e você não tiver que trabalhar mais, é a renda que você tem, não é a quantidade de patrimônio que você acumulou, não. Certo? Mas o patrimônio que te dê renda. Então, você tem que acumular patrimônio, sim. Mas patrimônio que te gere renda mensal. Tudo bem? Bom, vamos agora aqui, vamos abrir para a nossa sessão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta para estar fazendo para a gente agora aqui, para estar respondendo a respeito deste tema hoje, hein, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários, mais na parte dos aportes, né? Do quanto investir. Vamos ver aqui com quem está com a gente.
Ah, bela pergunta, Elizabeth. Elizabeth está acompanhando a gente pelo Facebook. A Elizabeth Vieira, excelente pergunta, tá? Inclusive, esse tema, Elizabeth, eu já selecionei para fazer uma live específica sobre essa pergunta que você me fez. Se fundo imobiliário é uma pirâmide, né? Porque isso é um mito, né? Muitas pessoas me perguntam isso, falando sobre os fundos imobiliários, se os fundos imobiliários são uma pirâmide, né? Na verdade, então, o que é uma pirâmide, gente? Pirâmide é o quê? Qual que é o formato de uma pirâmide? É um triângulo, né? A base maior é embaixo e depois tem o quê? A ponta em cima. Então, isso é um triângulo comum. E uma pirâmide, o que é? A base sustenta o topo, né? Então, as pessoas tem que entrar muita gente, né? Na verdade, você sabe o que é a maior pirâmide que existe? Isso vai fazer parte de uma aula, já vou dar um spoiler para vocês, uma aula da nossa maratona 20 por 20, mas eu vou falar para vocês o seguinte, a maior pirâmide que existe se chama INSS. E você sabe o que significa INSS? Isso não vai ser suficiente. Isso que significa INSS. Mas ele é a maior pirâmide que existe. Vocês já perceberam como é que funciona o sistema de captação do INSS? O INSS é assim, ó. Quem está trabalhando sustenta quem está aposentado. Mas para isso funcionar, e funcionou no passado, por quê? A pirâmide era maior, nós tínhamos muito mais jovens trabalhando, ou seja, a base era muito maior no passado para sustentar uma pequena quantidade de aposentados. Isso é uma pirâmide. Então, entrava, né? Nascia-se muita gente e entrava no mercado de trabalho, todo ano entrava muita gente. Então, a base antes sustentava a pirâmide lá em cima. Certo? Só que o que aconteceu agora? Como é que nós estamos? Pelo IBGE, nós vemos isso. A nossa a configuração social hoje está o quê? Está ficando muito... A natalidade caiu. É só você ver quanto de pessoas que estão nascendo hoje, quantas crianças nascem, né? E o quanto de idosos nós temos no futuro. Então, a base vai ser invertida. A base da pirâmide vai ser maior em cima e menor embaixo. Então, a maior pirâmide que existe se chama INSS. Viu, Elizabeth? Muito obrigado pela sua pergunta, foi muito interessante. E depois acompanhe a gente depois nos próximas lives, que nós vai ter um dia deles, que eu não sei precisar, mas vai ser especificamente isso. Se o fundo imobiliário é uma pirâmide. Agora, ele não é uma pirâmide, tá? Então, já vou adiantar para você que não é. Segura agora aí, eu vou explicar detalhadamente porque o fundo imobiliário não é uma pirâmide. Né? É a participação em um empreendimento imobiliário e muito bem regulado por leis que seguram isso. Existe um órgão lá, vou falar para você que tem um órgão do governo que fiscaliza isso, tá? Para que isso se corra com normalidade. E tem a Bolsa de Valores também, que tem todo um sistema de segurança que você pode ficar tranquila que o fundo imobiliário não é uma pirâmide e não tem essa conotação de quem entra te sustenta. Quem sustenta? Então, já vou dar, eu não consigo, eu vou ter que falar esse tema para você. Quem sustenta o seu rendimento, sabe quem é? Eu vou usar o exemplo do shopping de novo. Quem sustenta o rendimento que vem na sua conta todo mês é quem vai comer a pipoca lá do cinema. É quem paga o estacionamento do shopping. É quem compra nas lojas lá, porque o lojista depois, o cinema paga, para estar lá dentro do shopping, paga para o shopping. Tem que pagar dinheiro, tem que pagar um aluguel, e não é barato não. O estacionamento, tudo que gera de retorno do estacionamento do shopping, vai tudo para dentro do caixa do shopping, certo? O lojista, as propagandas, tudo que se faz lá dentro do shopping vai para o caixa do shopping. E aí tira-se o lucro líquido. Deste lucro líquido é distribuído para os cotistas. Então não tem nada a ver de depender de quem entra e quem sai. O que vai depender da quantidade de dinheiro que vai ter na sua conta no final do mês é a quantidade de cotas que você tem. E o quanto bom é o empreendimento para gerar lucro. Se o seu empreendimento está gerando lucro, todos os meses, você vai ter dinheiro, você vai ter retorno sempre. Certo? Segura aí, eu vou falar só isso agora para você, tá? Eu vou falar só isso agora nesse momento, porque senão o tema de hoje vira.
tá certo? Mas você viu que eu adoro falar sobre isso, né? Eu amo falar sobre fundos imobiliários, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos ver outras perguntas aqui, vamos acompanhando. Já respondi uma do Facebook, da Elizabeth. Vamos ver mais uma aqui. O Grupo Coral está aqui de novo. Ô, Grupo Coral, parabéns, está com a gente de novo aqui na nossa live. Legal. O Mário Aguiar está fazendo uma pergunta. Hoje teve dividendos, né, do XPLG e o KNRC. Eu acho que é o KNCR que você quis dizer, né, Mário? Mas assim, ó, os fundos imobiliários, eles têm essa sopinha de letras. Não fiquem preocupados com ela não, tá? Vocês vão se acostumando e quem investe vai ser muito fácil depois entender isso. Nós vamos falar muito dessas letrinhas. Então, é um dia gostoso hoje, né, Mário? Porque hoje pagou o XPLG, que é um fundo da XP, é o XPlog. XPlog por quê? É o XP de logística. Então, ele aluga galpões logísticos imensos aí, né? Esses galpões para estoque de grandes empresas. E nós somos sócios desses tipos de imóveis. E ele pagou hoje, né? Teve um rendimento. E o Mário está certo. Então, hoje é um dia feliz, né, Mário? Entrou dinheirinho na conta, né? E a cota está lá valorizando também. Então, isso é excelente, viu? A Cristina Massini, vamos lá. O primeiro passo para comprar a cota é associar uma corretora de valores. Exatamente, Cristina. O primeiro passo para você poder comprar, para você acessar esse mercado da Bolsa de Valores que tem os fundos imobiliários, seria você se associar à corretora, tá? Existe o passo a passo de como você vai fazer a entrar numa corretora de valores aí, beleza? E também, quem não está participando do nosso curso, não tem problema, nós vamos ensinar vocês também. É muito simples, isso aí para você se facilitar, vai ser um tema de aula também nosso, já está na nossa configuração aqui do nosso 20 por 20, já está também a possibilidade, a aula de corretoras, né? Corretora de valores, como é que nós vamos falar sobre corretoras, e isso é bem legal, tá certo? Nós vamos falar também. Vamos lá, vamos ver mais uma pergunta. A doutora Raquel Rebola. Como podemos saber se uma cota imobiliária vai dar lucro? Raquel, depende do fundo que você se associa, tá? Se você comprar um fundo, ontem nós tivemos uma live, Raquel, que nós falamos o seguinte, né? Bons imóveis, eles vão ter valor sempre, em qualquer momento, seja ele na crise ou não. Você sabe quais são os... Então, eu vou repetir ontem o que eu disse para os alunos ontem. Nós temos 3 regras para comprar ou alugar um imóvel, para se participar de um empreendimento imobiliário. 3 regras e, quiçá, a 4ª, que eu vou dizer para vocês. A primeira é localização. A segunda é localização também. E a terceira é localização. E se tiver uma 4ª regra, seria localização. Certo? Então, com essas 4 regras que eu passei para vocês, a localização é fundamental. Então, comprando ativos, ou seja, o fundo imobiliário é um conjunto de prédios, um conjunto de imóveis, que nós compramos juntos através das cotas. Não é pirâmide, gente, não é pirâmide. E o que acontece? Se você compra um conjunto, se o recheio desse fundo imobiliário, se o cardápio de imóveis que existe dentro dele é de imóveis de primeira linha, veja, no início da live eu falei do FLMA. O FLMA está na Faria Lima. Quem conhece São Paulo sabe que a Faria Lima é um excelente o quê? Localização, né? É uma área nobre de São Paulo. Então, um prédio localizado na Faria Lima vai ter sempre alguém interessado em locar aquele local. Vamos voltar para o Shopping Parque Dom Pedro? Eu não estou falando para comprarem o Parque Dom Pedro. Eu estou falando porque o Parque Dom Pedro, shopping em Campinas, ele é um exemplo muito palpável, né? Eu posso mostrar, quem passa ali na frente e vê o monstro que é. Você acha que o Parque Dom Pedro, né? Desconsidera a crise, desconsidera o momento que nós estamos vivendo. Em condições normais de temperatura e pressão, gente. O Parque Dom Pedro, ele vai ser lucrativo daqui a 5, 10 anos? Na minha visão, sim. Então, o que acontece? Se você se associar, por exemplo, ao Parque Dom Pedro, você vai ter uma
grande chance dele sempre estar dando lucro, de estar sempre tendo retorno para você. No imóvel, então é o quê? Você tem que ver a localização, o padrão construtivo dele e a gestão dos administradores. Tá certo? Ô, Gru Coral, é isso mesmo. O GRU Coral aqui, ele falou uma frase que eu disse ontem na nossa live, né? Que eu falei que uma xícara vazia é um convite para um novo café. Então, uma xícara vazia realmente é um convite para um novo café. Porque o nosso tema da live de ontem foi a crise, né? Como investir no momento de crise, se não isso, nós não devemos investir, por que investir em crise ou não, né? Nós fizemos uma live muito interessante ontem e essa foi uma das frases que eu usei, né? Que no momento, né? São duas, na verdade, né? Que eu falei ontem. A primeira é que quando alguns choram, outros vendem lenços, né? E uma xícara vazia também realmente é um convite para um bom café, né? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar a nossa live de hoje para não estender muito. E desde já agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da doutora Raquel, agradecer a presença da doutora Irames. A doutora Irames é a doutora cubana que está aqui com a gente, prestando seus serviços aqui, ajudando muito na época do coronavírus. Doutora Irames, seja muito bem-vinda sempre às nossas lives, viu? A doutora Raquel, a Viviane Yamamura, ou seja, todos que agora eu estou vendo aqui, se eu esquecer de alguém, me perdoe. Fabrício Coura. Então, gente, existe mais alguma pergunta? Sobre as variações diárias dos fundos, o que interfere na hora da compra? Essas variações diárias, eu acredito, o GRU Coral, que você deve estar falando da variação dos preços, né? Quando você tem o quê? Porque a cota, ela é volátil. O que é volátil, gente? É subir e descer. Então, hoje você pode comprar uma cota por 100, amanhã ela pode estar 110, e depois amanhã ela pode estar 90. Isso é mercado. Não tem certo e errado, isso aí acontece por N motivos. Às vezes o Trump faz alguma coisa lá nos Estados Unidos, ele toma uma decisão lá que influencia diretamente a nós aqui. Só que por pequeno investidor, o Grupo Coral, seguinte, desencana disso. Compre ativos bons e fique com eles 20 anos. Você vai ver que essa variação de hoje, de 10, 5 reais na variação da cota, influencia? No momento, sim. No curto prazo, sim. Mas daqui a uns anos, isso é insignificante. Compre bons ativos, tá? Claro que comprar barato te dá um retorno maior, né? A rentabilidade se torna maior. Isso é óbvio. Não estou querendo negar isso, não. Mas se você for um investidor, aí um outro termo que eu vou usar para vocês, tá? Um outro termo que eu vou falar que é do mercado financeiro, que é o holding. Quem é holder? Né? O holder é a pessoa que segura. Ou seja, um termo das finanças é o quê? Buy and hold. Você compra e segura. Então, você tem que ter visão de longo prazo. Visão de curto prazo, você vai ficar muito afetado pelas variações de curto prazo, de uma semana, um mês, 2 meses, um ano. Né? Agora, quem compra pensando em se aposentar com os fundos imobiliários, e isso é uma grande possibilidade, né? Eu falo viver de renda, eu não estou falando viver de renda de brincadeira, não. Os fundos imobiliários promovem, se você tiver uma disciplina e uma estratégia de investimento, promovem sim você ter um padrão assim de renda extra que pode fazer você viver de renda, sim, com os fundos imobiliários. E de uma forma muito segura, plenamente segura. Isso eu provo matematicamente para vocês. Né? Quem já participou de outras lives comigo, eu provo matematicamente. Isso daí é sem sombra de dúvidas e eu falo com toda tranquilidade do mundo. Tá bom? Então, desencana dessa parte agora de, a cota hoje, o que acontece? Você sabe o que acontece? Então, dando um pitaquinho para você aqui dessa pergunta que você me fez sobre a variação das cotas, certo? Lembra da história da picanha? Né? Que quando você vai no mercado tem a picanha lá, você sabe que a picanha é picanha, tá? Quando a picanha está mais barata, você compra mais.
Quando a picanha está um pouquinho cara, você não compra. É isso. Certo? Então desencana disso, compra coisa boa. Comprando coisa boa, você não vai ter esse. Ao contrário, tá? Então, quando um fundo está muito barato, e eu sei que ele é bom, tá? E eu paguei, vamos imaginar, ó, imagina um fundo X, qualquer um. Hoje eu comprei esse fundo X por R$ 150. Uma cotinha, fui lá, comprei por R$ 150. Aí amanhã, hora que abre o mercado, a Bolsa de Valores começa a funcionar, essa cota, por motivo qualquer, sei lá, coronavírus piorou, a cota vai para R$ 100. Eu paguei R$ 50 ontem, 150 ontem, aliás, e está valendo 100 hoje. O que eu faço? Eu choro e falo, meu Deus do céu, nossa, por que eu não esperei o dia seguinte? Porque, olha, eu paguei 150 ontem e hoje está valendo R$ 100 essa cota. Não, eu não choro. Eu fico contente e eu vou lá e compro mais. Se eu tiver dinheiro, claro, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou lá e compro mais. E, aliás, eu compro duas ainda. Ontem eu comprei uma, hoje eu compro duas. Tá? Aí você vai entender depois a parte que nós vamos falar de preço médio, nós vamos abordar também, vamos falar também uma live específica de preço médio, vamos falar como é que isso influencia. Mas eu fico mais contente ainda, eu compro mais. Eu não, agora, desde que o fundo seja bom. Beleza? Vamos lá, vamos ver se a gente tem mais alguma. A Diná Oliveira. O fundo imobiliário é igual a ações da Bolsa? É primo, Diná. Vamos dizer assim que um é primo do outro. Não são iguais, tá? Porque as ações da Bolsa, elas são uma fração ideal, tá? Uma pequena fração de uma empresa. Tá? Uma empresa de capital aberto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da Ambev, que faz cerveja. Você pode ser sócio da Ambev. Quando você compra uma ação, você tem o quê? Você tem um pedaço dessa empresa. Tá, Dina? Então, o fundo imobiliário, você vai comprar imóveis. E se chama cota. Um se chama ação, se chama cota. A cota é um pedacinho do imóvel que você compra. Então, tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças, mas ambas são negociadas em bolsa de valores. Tá tudo bem? Bom, gente, eu acho que deu por hoje, tá? Nós já estamos aqui, nós já começamos as nossas... Lembrando, hein, que o nosso encontro é às 20h20, às 8 horas. Então, o nosso desafio é o nosso desafio 20 por 20, ou seja, 20 lives do dia 13/4 até o dia 8/5, são 4 semanas, nós faremos 20 lives com temas específicos dos fundos imobiliários, onde nós vamos falar então são 20 lives e sempre às 20h20, tá certo? Muito obrigado mais uma vez a todos que compareceram a nossa live, pelas perguntas, e assim, amanhã, então, temos mais um encontro, às 20h20, com nossa live, né, a nossa maratona 20 por 20 de fundos imobiliários. Um forte abraço e até amanhã.